Hoje estamos no estúdio com Alessandra Teixeira, advogada, doutora em Sociologia, professora da Universidade Federal do ABC, e Ian Santos, pesquisador da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba, especialista em Direitos Humanos, Diversidade e Violência. No bloco anterior, eu tinha questionado a Alessandra e o Ian sobre o desmonte, então, dessas ferramentas de reparação histórica, de memória, enfim. Eu queria que o Ian falasse sobre isso. Inclusive, você fez parte dessa comissão do Estado da Paraíba. Eu queria que você falasse um pouco sobre, então, essa atuação do governo Bolsonaro em relação à memória. Assim, as políticas de memória do Brasil elas já são bem fracas, como a professora Alessandra já colocou, em relação a outros países que também sofreram processo de ditadura. E nós já tínhamos uma fragilidade muito grande, por exemplo, nos processos de reparação pecuniária. Nós tínhamos um processo muito precário de comissões de verdade, né? As comissões de verdade elas foram muito insípidas, elas tiveram, na verdade, muitos problemas, né? Encontraram muitos entraves e, como eu já falei, tem aquele entrave do reconhecimento do Estado ou não. O que é que vai ser reconhecido ou não, porque existem muitas disputas políticas, né? Sim. Existem muitos planos. Uma comissão da verdade ela não é uma estrutura fácil. Não é porque alguém está na comissão da verdade que ela necessariamente está querendo apurar todos os fatos sobre o que aconteceu. Mas tem um fato muito preocupante, que eu acho que assim que começou o governo Bolsonaro, quando ele extinguiu os órgãos colegiados, eu acho que ali ele já deu o primeiro sinal de que a democracia, se a gente falava democracia, porque para mim eu não falo democracia há muito tempo, se a gente falava alguma coisa de democracia, participação popular, que eu acho que esse é o principal, porque como oriundo de movimentos sociais, eu acho que o movimento social realmente ele tem que estar nessas esferas de decisão e esses órgãos eles são a participação do movimento social e são conquista do movimento social, claro. Independente de governos e tal, eles são conquista do movimento social. Então, o governo Bolsonaro disse a partir de agora não tem mais essa participação. Né? Ou seja, é extremamente autoritário, ele não quer participação popular nesses conselhos. E destituir os conselhos é destituir uma comissão, por exemplo, de familiares de mortos desaparecidos, né, que ele acabou de fazer, tirou as presidências que eram eleitas assim, pelos familiares de mortos desaparecidos, colocou pessoas que não têm nenhuma relação Sim. com a questão. Militares, inclusive. Exato. É como a professora Alessandra tem um desmonte do CAF, né, que é o Centro de Antropologia Forense, que faz pesquisa que é hoje onde está as ossadas da Vala de Perus, que é um trabalho magnífico que eu indico a todos conhecer. Eles fazem uma pesquisa gigantesca sobre isso, não só sobre o período da ditadura, mas fizeram também uma pesquisa sobre os crimes de maio. Então, tem toda uma conexão com esses crimes de Estado. E a violência de Estado no Brasil, ela é muito forte e a gente precisa assumir isso, né? Então, assim, esse desmonte dos órgãos colegiados, né, esse desmonte da participação popular nas esferas de decisão, que já é precário, não tem nada a ver com dinheiro. Porque muitos desses órgãos nem contam com financiamento, né? E muita gente, inclusive, os próprios movimentos dizem isso aqui é só para nos enganar, às vezes, né? Mas, mesmo assim, eles lutam porque é um espaço de se ouvir. Porque as decisões que são feitas nesses órgãos, elas eram para ser referenciadas pelo Estado. Mas, muitas vezes, elas não chegam nem a ser... as pautas ou o relatório, ou todas essas decisões, elas nem sequer chegam a ser homologadas, né? Então, assim, se a gente já tem um sistema de participação muito frágil, agora a gente já está chegando à beira de não ter nenhum, não é? Claro. Então, isso é muito grave, não só para as questões da memória, mas para todas as políticas públicas e para toda a participação popular. Você falou sobre essa questão de eu falava em democracia, hoje eu não falo mais. Lá nos bastidores eu conversava com a professora Alessandra você falou sobre um pensador que diz que hoje a gente vive uma ditadura de fato, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Manuel Castells, que é um grande sociólogo catalão, né? Enfim, uma referência aí, nos estudos, inclusive, sobre democracia também, sobre participação da sociedade civil. Ele esteve, acho que no mês passado, no Brasil, e muitos ficaram espantados, porque ele expressamente disse, vocês hoje vivem uma ditadura. Né? E todo mundo assim, não, mas vivemos uma ditadura, né? Porque há uma crença também muito disseminada que a ditadura, ela usa necessariamente os métodos que a ditadura, por exemplo, de 64 usou. E vamos lembrar que esses métodos continuam sendo usados desde 85, como já foi falado pelo Ian, pelo Fernando, né? Fernando, né? O professor de Direito do Processo Penal, com a população negra, pobre, periférica, né? Enfim, mas, para além disso, ele estava exatamente se referenciando a esses desmontes desses espaços de participação em diversos outros mecanismos, né? Claro. Quer dizer, de fato, veja, um pesquisador de fora, com esse olhar, falou, vocês já vivem uma ditadura, né? Quer dizer, coisas que são feitas aqui, né, que na maioria dos países democráticos elas não seriam aceitas, né? Sim. Eu acho que isso é algo que é muito perturbador, essa apatia, né, que abate a todos nós de uma certa forma, e eu também me incluo nisso, né? Acho que, sem dúvida, as mídias, os meios de comunicação, eles têm um papel crucial, né?
Mas também eu acho que tem uma questão muito do nosso processo histórico. As nossas mudanças, elas não vieram nunca, né, desde a independência, inclusive, por processos revolucionários. Né? As nossas mudanças sempre vieram daqueles que estavam no poder, né? Na verdade, a independência feita pelo imperador, a abolição pela filha do imperador, né? E por aí vai, né? A República militar, pelos militares, assinaturas, né? Depois a República, o Estado Novo, uma nova ditadura e mesmo a ditadura militar, quer dizer, o próprio processo que levou ao seu ocaso, ele teve muito mais a ver com a perda do poder, do apoio econômico, né? Do poder econômico. E eu acho que é a mesma coisa que acontece hoje no Brasil. Quer dizer, por mais que você tenha uma Rede Globo que fica incomodada, que uma das suas jornalistas é ofendida, né? É discutida a veracidade das suas declarações sobre tortura, ao mesmo tempo, essa mesma Rede Globo, que expressa, portanto, né, o poder hegemônico econômico, ela é muito cautelosa em fazer as críticas, porque toda uma agenda, né, que desmonta direitos e que serve ao mercado, né, ao capital, ela encampa. Então, essa apatia, ela vem disso, né? Quer dizer, nós não conhecemos os nossos mecanismos possíveis, né? Para fazer esse estado de coisas mudar. Então, assim, eu, pelo menos, sou muito pessimista, infelizmente. Assim, eu não tenho o otimismo, por exemplo, do Fernando, né? Eu acho que um Dallagnol, por exemplo, vai ser queimado, mas está tudo bem. O resto vai continuar como está. Do mesmo jeito. Né? Ele vai ser colocado ali a cabeça dele, mas também com alto salário, né? Obviamente, aquele tipo dele vai colocar índice, a aposentadoria que não é aposentadoria, né? Enfim. Eu acho assim que tem uma outra questão, acho que é bem anterior até o momento que a gente está. A própria Constituição, né? A anistia ela não foi só um pacto para perdoar os crimes daquela época, mas ela também foi um projeto onde se tiveram acordos muito bem fechados que a gente não conhece para perpetuar o interesse dos militares, né? Os militares só abriram quando disseram, vai abrir da forma que a gente quer. E a nossa Constituição, por mais cidadã, por mais linda que a gente defenda, ela tem elementos na administração, porque a gente sempre, quando vai falar da Constituição, a gente fala dos direitos fundamentais, daquelas partes mais bonitas, das cláusulas pétreas, que que daqui a pouco, com as emendas constitucionais, não vão ser mais pétreas, né? Mas ela tem mecanismo na estrutura administrativa, tem mecanismo da segurança nacional que permaneceram intactos da ditadura, ou seja, eles vieram, assim, herdados diretamente. E eu acho que tem uma reflexão muito boa que é feita pelo Paulo Arantes, pelo Edson Telles, pelo Vladimir Safatli, num livro muito importante, assim, para se ler, para entender o que é esse legado da ditadura, que é o que resta da ditadura. É um livro da Boitempo muito bom, e onde eles vão falar, inclusive, tem uma entrevista do Paulo Arantes e do Edson Telles, que eles falam assim, o Brasil é um Estado oligárquico de direito. Ou seja, a gente não tem essa noção nossa de democracia, ela sempre foi muito frágil. Tanto que se você olhar a própria história do Brasil, todos os processos de abertura democrática, elas são muito curtos, assim, né? Elas têm um influxo terrível. Então, assim, eu não acredito que a gente saiu da ditadura. É aquela coisa que os movimentos sociais falam, ainda não acabou de acabar, né? Eu acho que não saímos, a gente realmente permaneceu com essas estruturas da ditadura, não só da ditadura, mas estruturas autoritárias, violentas, de um Estado que tem uma tendência terrível à violência e ao controle desse outro. E isso também é um conteúdo colonial, assim, eu acho que a gente tem que voltar, eu acho que esse momento também é rico, não é só um momento triste, mas é um momento rico porque está proporcionando muitas reflexões. A gente teve recentemente, quando a gente estava celebrando o progresso maior do Brasil, a construção do Museu do Amanhã, né, aquela barata branca no Rio, descobriram o cais de Valongo. É verdade. Né? Então a gente tem assim a memória, é por isso que a memória é importante, que ela volta, sabe? Não tem, você pode ter a negação, você pode ter a repressão à memória, você pode fazer o que você quiser, mas os vestígios, eles vão vir à tona um dia. Elas tem um poema do Veríssimo que fala, né, a terra devolve. Então quando a terra devolve, a gente tem ali na cara. E acho que esse momento que a gente está vivendo também é uma terra devolve. A terra devolve a não elaboração, o não trabalho que vocês fizeram de elaborar esses períodos todos. E nós estamos vendo um momento rico de questionar a questão da escravidão, de querer também fazer comissões sobre a escravidão, de querer rever todo esse processo violento que constituiu o Brasil, né? E que excluiu justamente o povo brasileiro, né? Ou seja, que excluiu os indígenas, que excluiu os negros e que fez um projeto totalmente eugenista, né? Nós não podemos negar que o Brasil sempre ofertou com a eugenia e tinha esse processo de branqueamento. Então, eu não acredito que o Brasil já foi democrático. Acho que a gente teve um sistema político democrático,
Sim. Mas democrático, não sei. Acho que a gente deveria ter radicalizado muito mais, porque se a gente não conseguiu fazer nenhuma reforma agrária, que é um projeto liberal, para que o capitalismo se sustente, então a gente realmente não tem democracia nem liberalismo, talvez. A gente tem outra coisa que é muito mais perversa. Eu posso estar sendo muito pessimista, mas eu acho que o pessimismo leva a gente a essas reflexões, assim, né? Sim. Que esse é o lado bom desse pessimismo todo, é levar a reflexão. Agora, Alessandra, a gente ouviu, você falou em ditadura, a gente ouviu alguns juristas aqui no programa, eles falam mais em estado de exceção do que ditadura. Qual seria a diferença desses dois? É uma discussão que a gente precisa de algumas horas. Mas eu vou tentar ser mais sintética possível, e aí o Ian me ajuda também. Na verdade, o conceito de estado de exceção, ele foi formulado, assim, né, a primeira vez, por um jurista nazista, vamos dizer assim, né, que é o Carl Schmitt. E é um conceito meio complicado, porque, na verdade, ele traz um paradoxo fundante, né? É a ideia de que o estado de exceção, de algum modo, ele é instalado pela própria lei. É como se a lei sempre precisasse de um estado de exceção, Sim. né? O filósofo George Agamben retomou esse conceito nos anos 90 para pensar os campos, primeiros campos de concentração e depois os campos de refugiados, né? E esse conceito foi sendo muito depois incorporado, inclusive pelo pessoal do Paulo Arantes, enfim, Sim. né? Mas eu acho que, recentemente, a maior potência desse conceito vem do Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, né? E justamente quando ele pensa a função da colônia, né? Então, isso para a gente é muito potente, porque ele diz alguma coisa como, muito sinteticamente, de uma maneira simplificada, mas que acho que nos ajuda a pensar. A colônia é o estado de exceção da modernidade. Sim. Né? Então, quer dizer, a modernidade iluminista, né? Aquela coisa, né? Aquele edifício maravilhoso, igualdade, liberdade, fraternidade, ele precisou do seu estado de exceção, né? Ou seja, ele precisou da colônia. E talvez essa seja a nossa grande questão, né? Nós fomos fundados, a nossa sociedade aqui, em cima de um grande estado de exceção, mantido, né, por um grande estado de direito que estava fora, né, mas que também estava dentro. E eu acho que, de algum modo, a gente nunca superou isso. Então, a diferença entre a ditadura e o estado de exceção, a ditadura ela é um reflexo, ela é um dos símbolos possíveis de um estado de exceção. Mas se a gente encampa essa noção, é bem o que o Ian falou. Na verdade, o que a gente tem é um permanente estado de exceção. Né? E que às vezes ele se radicaliza numa expressão como a ditadura, como Estado Novo, enfim, e às vezes ele se camufla, né? Mas a gente também tem que tomar muito cuidado ao fazer a crítica dos períodos democráticos, e eu reconheço exatamente o que o Ian está falando, mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente com o período mais recente, porque a gente corre o risco de jogar o bebê fora, né? Com água suja. Com a água suja. Quer dizer, assim, de fato, se foi possível essas comissões, esses comitês, esses conselhos, essa participação, apesar de todos os seus limites, foi porque em algum momento, né, minimamente se deslocou, né? E esse momento, que foi muito breve, ele aconteceu com a Constituição de 88. Quer dizer, ela permitiu isso. Ela permitiu, por exemplo, que nós vivêssemos, ainda que timidamente, esse momento áureo das políticas públicas, que foi o governo Lula e Dilma. Momento encerrado em 2016. De fato, com o golpe. Então é isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.